Fala, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal A Vida na Roça, tá, meus amigos? Hoje eu vou estar entrando aí com nossos inseticidas, tá? Já é, meus amigos, para broca pequena do fruto, tá? Como você percebe, ó, ela já tá começando a sair suas primeiras flores aí, né? Abrindo. E já vamos entrar aí com inseticida, tá? Para tá pegando aí a broca pequena, ó. Esse vai ser esse aqui, meus amigos, ó, o D6. Você vai estar utilizando aí 10 ml para a bomba de 20 litros, tá? E junto com ele, meus amigos, já sabem, ó. Óleo mineral, 20 ml para bomba de 20 litros, tá? E tá aí, meus amigos, nosso tomatinho aí, ó. Pra quem tá gostando, que não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa seu joinha, tá? E é isso aí. Qualquer dúvida, é só perguntar aí nos comentários, tá? Tchau, tchau a todos.